Oi pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso programa. Está no ar mais um episódio do Estúdio Unesp. Então se preparem para conhecer mais uma obra do audiovisual universitário. No programa de hoje, apresentaremos o videoclipe O Peso do Meu Coração, que tem como referência a música do cantor Castelo Branco. A obra foi produzida pelas ex-alunas Ana Souza, Graciela Perosa e Letícia Cruz, do curso de Rádio e TV da Unesp de Bauru, como trabalho de conclusão de curso no ano de 2019. Para quem ainda não conhece, a música fala sobre o autoconhecimento e o videoclipe nos proporciona uma experiência audiovisual contemplativa. No segundo bloco do programa, saberemos mais sobre os bastidores dessa obra. E chegou a hora de conferirmos juntos o videoclipe O Peso do Meu Coração. Aproveitem essa experiência. Pra entender o amor, faço um trato com a fé. Diz que céu quando quer, forço o braço que for e abrir o mar aí. Pra entender o amor, faço um tratinho com a fé. Diz que céu quando quer, forço o braço que for e abrir um mar aí. Fica mais leve o peso do meu coração. Fica mais leve o peso do meu coração. Fica mais leve o peso do meu coração.
galera! Está começando o quadro Explica Aí. E o tema de hoje são os objetos de cena, que também são conhecidos como props de cena. Os objetos de cena são quaisquer elementos que compõem uma cena, seja para enriquecer o ambiente, caracterizar um personagem, contextualizar a época retratada, ou que tenham um papel de destaque na cena. Wilson, você está... Nunca mais, está bem? Portanto, eles não são escolhidos de forma aleatória, mas conforme a concepção do diretor de arte. Eles podem ser comprados, alugados ou até feitos sobre medida. O Explica Aí de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as funções dos objetos de cena em uma obra audiovisual. Até mais! Estamos de volta com o Estúdio Unesp. No bloco anterior, nós assistimos ao videoclipe O Peso do Meu Coração. E agora nós vamos conversar com as ex-alunas do curso de Rádio e TV da Unesp de Bauru, que produziram a obra. Estão aqui comigo Ana Souza, diretora de arte e roteirista do videoclipe, e Graciela Perosa, diretora, roteirista, diretora de fotografia e produtora do videoclipe. Ana, Graciela, sejam muito bem-vindas ao Estúdio Unesp, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigada, estou super feliz de estar aqui. A gente também ficou muito feliz que vocês toparam o convite. Agora a gente vai iniciar nossa rodada de bate-papo. Para início de conversa, eu queria saber de onde que surgiu a ideia de realizar um videoclipe enquanto trabalho de conclusão de curso. Nós fizemos trabalhos separados, né? É o mesmo produto, porém são TCCs, relatórios separados. E para mim, assim, particularmente, eu tinha vontade de fazer um videoclipe, porque ao longo da faculdade a gente tem a experiência de fazer diversos projetos, curtas, programas de TV, e videoclipe foi aquele que eu mais me interessei, assim, pela possibilidade de experimentação e etc. E aí uma coisa que me ocorreu enquanto eu assistia ao projeto de vocês como que foi para escolher a música final que vocês iriam executar o videoclipe dela? Você já tinha algum contato com essa música ou foi selecionada só para o projeto mesmo? A gente não tinha... A gente decidiu fazer um videoclipe primeiro, escolher o formato, né? E depois pensou que precisava escolher uma música e a Letícia gosta muito do Castelo Branco, né? E aí apresentou pra gente, porque tinha muito a ver com o tema que a gente queria abordar também, inicialmente, quando a gente pensava em fazer uma videoarte, e aí pensou, não, vamos fazer um videoclipe. E aí a gente ficou escutando, sei lá, por 2 semanas as músicas do Castelo Branco e escolhemos a que mais chamou a gente, assim, né? Foi bem sensorial mesmo, de o que tá falando aqui pra gente. E aí escolhemos O Peso do Meu Coração. E falando agora sobre o processo criativo do roteiro, eu queria saber como que a música influencia nessa construção. Quando a gente pensou num roteiro todas juntas, assim, né? E a gente lia a letra da música e aí dela a gente tirava questões que a gente queria tratar, como autoconhecimento, né? Sobre o crescimento pessoal e tratar isso de uma forma que fosse leve. E aí, dessa forma, a gente começou a criar a partir de desenhos e palavras-chave que a gente foi fisicamente, né? Colocando na parede para a gente conseguir ver. Isso. E consiste muito em você escutar várias vezes a música com os olhos fechados, com os olhos abertos, olhando coisas. Sempre realmente tentar ver de vários pontos de vista, principalmente num videoclipe com a nossa proposta de não ser algo com uma narrativa linear. Então, pirar mesmo, assim, né? Não ficar tão focado em transcrever o que a letra está falando, e sim... trazer essas abstrações, né, que podem acontecer. Isso.
E falando um pouco entre o esboço inicial que vocês fizeram no videoclipe e o resultado final, como é que foi o desenvolvimento disso? As coisas foram se modificando ao longo do caminho ou o que vocês imaginaram inicialmente, ou grande parte do que vocês imaginaram foi conservado no resultado final do projeto? O roteiro, assim, e o resultado final são coisas completamente diferentes. Claro que o nosso roteiro era muito mais um guia do que dar um norte. Do que uma... realmente falar assim, essa ação vai acontecer e tudo mais. Mas a gente também teve imprevistos de produção, imprevistos do tempo, imprevistos num geral, assim, que transformaram completamente o clipe. E então, ele se modificou bastante e ainda assim é exatamente o que a gente queria no começo. Então, ele atingiu a proposta, mas isso, ele se transformou completamente da ideia inicial. Sim, conseguimos manter o cerne, né? O que a gente queria passar com ele, da contemplação, das paisagens bonitas e afins, mas com os intempéries, as coisas que acontecem, a gente teve que ir adaptando, mas realmente exatamente o que a gente queria. Eu acho muito incrível essa questão, porque realmente a gente vai passando por vários espaços enquanto a gente está gerindo um projeto, enquanto a gente está idealizando ele, no resultado final, ainda que seja um pouco diferente do que aqueles rascunhos que a gente fez nas primeiras reuniões, ainda assim a gente consegue se enxergar ali e contemplar muito bem o resultado, né? Sim. Aí, uma coisa que chama bastante atenção no videoclipe, que eu percebi enquanto eu estava assistindo, é a diversidade de locações. A gente consegue ver um contraste muito claro entre as cenas da cidade e as cenas da natureza. Aí eu queria saber como foi a escolha dos locais de gravação e como que essas cenas foram gravadas. Bom, o videoclipe é muito baseado em experiências pessoais de nós três, né? Eu, Letícia e Ana. E então a gente queria gravar nas nossas cidades natais e inicialmente também na cidade que a gente fez a faculdade, né? Bauru. E no final a gente conseguiu São Paulo e São Francisco Xavier, que foi onde eu cresci. E eu nasci em São Paulo e a Letícia nasceu em São Paulo. E viveu lá a vida inteira. Então, por isso que tem bastante esse contraste. E também a gente trouxe esse contraste de cidade e natureza, porque muitas vezes a natureza é o que faz a gente se reconectar com a gente mesmo, desligar um pouco da correria e do dia a dia, né? Uma coisa que eu fazia muito era fugir para minha cidade, né? Então, por isso que a gente trouxe esse contraste entre cidade e natureza e por estética também. Muita coisa foi escolha estética. Não vou... eu quero muito que tenha um cinza e do nada um verde maravilhoso ali, com cores vivas e tudo mais. Por questão estética. Então, por isso que a gente foi escolhendo essas locações. Em São Paulo foi gravado no Minhocão. Então, por mais que a natureza, né, traga toda essa questão do belo e do refúgio, a gente queria trazer também a cidade como esse espaço, né, do belo, do que a gente pode ver, do concreto em si. E isso fala diretamente com a direção de arte, né? Tá ali, tá flertando diretamente. Então a gente conseguiu conversar, né? O que vai encaixar melhor nesse cenário? Que peça que a direção de arte pode oferecer para né, aumentar ali, trazer um pouco mais de conexão, enfim. E eu acho que vocês chegaram no resultado assim perfeito, foi um match muito bom. E para você, Graciela, que foi a diretora de fotografia do projeto, eu queria saber como que foi explorar os diferentes planos, enquadramentos e iluminação nessas locações. Certo.
Bom, eu fiz a direção de fotografia em conjunto com a Letícia, né? E a gente sempre trabalhou juntas a graduação inteira, então tinha muito esse processo colaborativo, né? De criar e tudo mais. Então, a gente definiu que queria usar só iluminação natural. Então, priorizar gravar durante o dia, e é isso, é o que o sol dá pra gente, a gente vai usar. Porque, por questão de orçamento e também porque a gente estava indo em lugares de difícil acesso e tudo mais, então, e também porque a gente sempre gostou muito de trabalhar com a luz natural. Então, com a iluminação foi isso. E a partir das nossas referências, né, a gente decidiu que queria fazer vários planos em formato de retrato, né, então com o personagem em foco, fazer um contraplongé ou às vezes até planos muito abertos, mas ali o personagem tem que estar em foco, ele tem que estar em destaque. Então, era mais ou menos isso, assim, a gente usava muito as nossas referências, mas criava o plano ali, na hora, pensa, como eu vou compor isso? Colocar o personagem para a esquerda, para a direita, como que ele vai se destacar? Era mais ou menos dessa forma. E é isso, fazer em alguns momentos o personagem completamente no centro, focado ali de perto, e em outros momentos longe, e mais que o cenário, né, fosse um complemento àquela pessoa. E diga-se de passagem, a Letícia é uma grande fotógrafa, ela faz um trabalho incrível. E a Graciela também, obviamente, e aí essa dupla, né, trouxe ao ápice e a composição realmente delas verem as imagens e saberem compor, assim, e já ter um pensamento, assim, de edição, tá, como é que a gente vai querer isso, essa imagem, como é que a gente vai gravar ela, porque na edição a gente quer que esse vídeo vire, né, e afins. Então, tudo isso teve uma conexão muito bonita, que eu de fora, que não participei dessa parte de fotografia, assim, vendo o resultado final, eu falava assim, nossa, meu Deus do céu, que visão, né? É uma outra coisa, é um outro tato. Parabéns. Obrigada. Agora, Ana, a direção de arte desse videoclipe tem um diferencial muito grande por ser pautado na sustentabilidade, na reciclagem. Aí eu queria saber se você pode contar um pouco pra gente como é que foi esse processo. Esse processo, ele foi bem louco, assim, porque a minha casa, né, eu morava com a Graciela na época, num apartamento, a minha casa virou uma grande caçamba. Eu trazia coisas da rua, eu via coisas, amiga, vamos pegar as peças de acrílico aqui que eu encontrei na caçamba, me ajuda, e a gente ia para casa, e aí o meu quarto virava lotado de coisa, então era caixa de feira que as pessoas que moravam comigo, nossa, graças a Deus, me ajudava a lixar o negócio, me ajudava a dar um acabamento e afins, e a questão da sustentabilidade, né, eu tentei atingir pelo menos um pouquinho de cada pilar, então o social, o econômico, né, então, e claramente o ambiental. E dessa forma, assim, eu consegui criar bastante e colocar um pouco de mim. Então, eu fiz bastante coisa com as minhas próprias mãos. Tem bastante linhas, né, no videoclipe, então as peças que eu fiz tem bastante linha, tem bastante espelho. E eram coisas que eu já tinha em mãos. Não eram coisas que eu ia atrás buscar, não. A direção de arte, ela se deu por coisas que já estavam disponíveis. Era muito mais uma criação com o que eu já tinha do que uma criação que depois eu ia ter que buscar um material e afins. Então, era uma forma de já encaixar, né, o que eu já tinha, porque realmente a produção de lixo no audiovisual ela é muito grande, né? A gente sabe que alguns cenários são reutilizados e afins, mas muita coisa vai para o lixo. Então, para evitar isso, eu queria criar peças que fossem realmente eternas. Os quadros aí, eles estão expostos na minha casa, já foram para exposições de arte. E o figurino também, né?
com retalhos, com pedaços de pano que eram parte de uma cortina. E para tudo isso, realmente fundamentar as questões da sustentabilidade. Enfim, aí foi um trabalho muito legal, eu aprendi muito, eu adoro, chama Reciclarte, né? E é um projeto, assim, que é eterno na minha vida, vou levar para sempre. Uhum. E aí, pegando o gancho nisso, eu imagino que nesse período você produziu muita coisa desses materiais reciclados, dessas peças que foram sendo reutilizadas, e eu queria saber da simbologia dos objetos. Se você se apropriou disso para selecionar o que iria entrar no videoclipe e o que você escolheu deixar de fora. Ah, sim. A gente queria trabalhar bastante com espelhos, né? Porque a gente, por conta do resultado estético, tanto que tem um espelho redondo ali, que foi uma escolha do pessoal de fotografia, tudo, mas também tem um outro espelho, que é um quadro realmente com linhas e tudo. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando realmente do que a gente é, né? Então, nada mais óbvio do que um espelho ali, né? Dessa coisa do narcísico mesmo, né? Pra gente trazer. Aí também tem as máscaras feitas de acrílico, né? Que traz essa questão de quem eu sou aqui enquanto você está me entrevistando, quem eu sou na minha casa, quem eu sou com a minha família e afins, né? Como que essas máscaras, elas lidam com a gente, né? E como que a gente lida com essas máscaras? E a maquiagem também de linha, eu não sou realmente uma grande maquiadora, né, para lidar realmente, então foi uma forma assim de eu utilizar um material que eu já tinha e também trazer a sustentabilidade para o rosto da pessoa. Uhum. Aí agora eu queria partir para o ponto da atuação de atores, que é uma grande ênfase nas expressões faciais e corporais deles ao longo do videoclipe. Aí eu queria saber, Graciela, como foi dirigir essas pessoas? Foi muito desafiador? Foi muito desafiador dirigir essas pessoas, porque eu nunca fiz isso. Basicamente, foi a primeira vez que eu estava realmente dirigindo alguém. E tive muita ajuda, eu e Letícia, né? Sempre a duplinha ali dirigindo. Mas a gente teve muita ajuda da Ana, que é uma grande atriz, que tem muita noção corporal e que em muitos momentos se dirigiu ali sozinha, né? Porque ela participa do clipe. E também foi muito de falar o que a gente queria passar. Então a gente ia descrevendo a cena para a pessoa e falando, nesse momento você vai fazer isso, vai fazer aquilo, passando uma receitinha mesmo. E como a gente não tinha áudio, né, era muito fácil ir narrando enquanto gravava. Então, tem uma hora que o meu pai aparece aí, né, então, pai, agora na hora que você vira o espelho para a direita, eu quero que você vá olhando para a esquerda. Para a Rafa, né, que é a criança. Rafa, nesse momento você está mais quietinha, mais introvertida, mais pensativa, olhando para a água. Agora que você está na água mesmo, você está se divertindo um pouco mais, não sei o quê. Olha que manga gostosa que você está comendo. Então, realmente, isso, ir conversando com a pessoa e tentando passar o que a gente quer que esteja no resultado final, né? E Ana, como a Graciela antecipou, você esteve atuando no videoclipe. Aí eu queria saber como foi a experiência de estar em frente às câmeras. Se você já tinha passado por isso antes ou se foi a primeira vez. Ixi, imagina. Acostumadíssima a estar na frente das câmeras. Mas a questão é que quando é um trabalho nosso, né, e eu estava ali preocupada, né, com a direção de arte, então preocupada, né, com a maquiagem do pessoal, tá, mas que a gente vai usar aqui agora, como é que eu interajo com esse objeto. Foi difícil e na cena que eu apareço, né, que é ali na cachoeira, tava um frio, mas um frio. Então, assim, foi congelante, mas foi muito bom. Eu acho muito lindo, né, poder atuar e poder estar ali materializada realmente no videoclipe. É isso, então foi 10. Ai, que ótimo, meninas. Aí agora eu queria saber o ponto das referências. De quais fontes vocês beberam para conseguir chegar no resultado final desse videoclipe? Quais foram as obras que inspiraram vocês a construir o projeto? Quer falar da arte primeiro?
Posso falar. Da direção de arte, eu fui pro lado assim mais de design, procurar por conta da sustentabilidade, porque foi muito difícil encontrar bibliografia para eu ler sobre essa junção da sustentabilidade com a direção de arte. Então eu tive que beber de duas fontes diferentes e ali no meu relatório juntar as duas. Mas hoje, anos depois de ter produzido, eu olho e vejo que tem muito do Tame Impala, uma banda que eu gosto muito, que são músicas, mas que me inspiraram a trazer as formas. Isso é muito louco, porque na época eu não tinha essa noção, né? Eu achava que estava sendo tudo muito orgânico, mas naquela época era uma banda que estava muito presente. Então tem bastante do álbum Currents, do Tame Impala. E aí projetos também de reciclagem, de novelas da Globo, né? Isso eu coloco no meu relatório. E bastante coisa do Pinterest também, né? Que a gente entra lá e, meu Deus do céu, como que consegue beber dessa fonte, né? Então lá eu fui pegando referências, coisas que faziam sentido para mim e coisas que eu poderia produzir com as minhas próprias mãos, né? Porque não tinha maquinário para fazer transformações de reciclagem ali, transformações químicas. Então era muito mais ressignificações do que reciclagens propriamente ditas. A gente teve como principal referência o Bill Viola, que é um videoartista mundialmente conhecido. E foi uma coisa em comum entre nós três, porque nós três fomos na exposição dele no Sesc Paulista. Ah, que bacana. E claro que a gente pirou, né, nas instalações dele e todos os vídeos. Então foi uma referência muito forte. Mas a gente também se propôs a buscar referências em videoclipes brasileiros, produções brasileiras e também, não só videoclipes, né? A principal referência brasileira foi o filme do Baco Exu do Blues, Bluesman, que ganhou prêmio e tudo mais, que por mais que seja um filme, é um filme que que traz as músicas, né, o tempo todo ali, e tem muito esse formato não cronológico, meio onírico, assim, tem umas cenas que você fala, isso aqui não é a realidade, né, e que a gente quis trazer. Eu tenho um clipe do Baco Exu também que chama Paris, que é nesse formato vertical que a gente insere em alguns momentos no videoclipe. Então, a gente quis realmente trazer uma produção brasileira que trouxesse essa história da cidade, da natureza e tudo mais. E também tem um videoclipe da Lued Luna, que é no centro de São Paulo, que era onde a gente queria gravar inicialmente, né? E que, se eu não me engano, chama O Corpo no Mundo, a música, né? E o clipe, que também trazia essa ideia do que a gente queria tratar no clipe. Então, basicamente isso, assim. E para referência de como posar nossos personagens, as ações que eles iam fazer, a gente foi atrás da Marina Abramovic, né, que faz performances mesmo, coisas que incomodam um pouco, e também um fotógrafo que chama Ben Zenk, que tá sempre com os modelos dele em posições esquisitas, em lugares esquisitos, é sempre o destaque e o lugar que a pessoa tá é o complemento, mas que a interação ali se mistura de uma forma que você não sabe se ele queria dar o destaque pro modelo ou pro local, né? Então, muito, assim, na verdade, a referência é a nossa vida inteira, porque realmente é um projeto muito pessoal, com coisas que a gente trouxe de dentro,
mas na referência estética foram esses grandes artistas aí que a gente trouxe. Enquanto eu assisti o videoclipe de vocês, Bluesman veio com muita força na minha cabeça. Eu achei que pudesse ser só uma coincidência e agora fico contente em saber que realmente foi uma fonte de onde vocês beberam e que ajudou a construir esse projeto tão incrível. E aí, meninas, eu queria saber sobre as dificuldades. Quais foram os empecilhos que vocês encontraram pelo caminho para conseguir executar esse videoclipe? Financeiro, acho que é o primeiro, né? É sempre muito difícil angariar o dinheiro, porque é um dinheiro que se vai e se vai. Né? Quando não se inscreve em festival e não tem a perspectiva aí de ganhar em cima, de distribuí-lo, é um dinheiro que vai para o projeto e fica ali instalado. O que mais? Eu posso trazer vários aqui, mas eu acho que a gente gravar no inverno foi uma dificuldade bem grande. Era bom para a iluminação, né? Porque não era aquele sol de rachar que é muito difícil controlar na fotografia. Mas para os nossos atores foi complicado, porque tem várias cenas na água, né? Então a Ana teve que entrar na água, a Rafa teve que entrar na água e a Gabi também. E era um frio muito intenso, porque São Francisco Xavier é serra, de cachoeira, não entrava muito sol ali naquela cachoeira, então foi bem difícil, mas foi um empecilho que a gente superou pela vontade de gravar, né? Eu entrei na água também para poder gravar e no final valeu a pena, não foi nada, não foi uma coisa que a gente se arrependeu depois, porque o resultado ficou muito bonito. E acho que uma coisa, eu não sei se é uma dificuldade, mas foi algo que é complicado mesmo. As peças que eu produzi eram bem grandes. Então, ir de ônibus, e aí vai até São José dos Campos, depois vai até São Francisco Xavier e leva aquilo no carro, e aí um monte de gente no carro. Foi... os perrengues, né? Mas a gente gosta. A gente gosta. E acho que também, no começo, né, na parte de criação, o medo de não conseguir transcrever o que a gente quer, né? De como que eu vou colocar no papel e depois transformar em imagem aquilo que eu estou pensando. É uma coisa... O processo de criação foi o mais demorado de todos. A gente ficou uns 6 meses criando. Então, foi uma barreira que a gente foi vencendo ali na hora de gravar mesmo. Porque a autocobrança é muito forte, né? Ainda mais quando é o nosso projeto. E eu acredito que essa insegurança é muito comum em nós que somos produtores culturais, sei lá, de titubear e falar, será que realmente eu vou conseguir colocar na tela tudo aquilo que está na minha mente, mas no final das contas sempre dá certo e as emoções, os perrengues que a gente vai passando pelo caminho faz valer mais a pena, né? Faz ser mais gostoso. Meninas, eu queria saber como que os conhecimentos que vocês obtiveram dentro da sala de aula na universidade ajudaram a vocês a realizar esse trabalho? Bom, durante a faculdade a gente faz tanto projeto, tanto clipe, tanto curta e programa de TV, e nisso a gente consegue ajudar no TCC de outras pessoas, de outros veteranos. Então, nisso a gente vai conhecendo vários aspectos técnicos. Para mim, né, pessoalmente, a parte de direção de arte, né, para eu conseguir construir e também trazer a sustentabilidade, começou num TCC de uma amiga minha, a Júlia Gargter, juntamente com a Júlia Montserrat, que elas fizeram Risco a Risco, um reality show de tatuadores amadores. E elas falaram assim, vamos, Ana, vamos fazer a direção de arte, e aí com aquele budget deste tamanhinho, vamos fazer um negócio gigantesco. E ali eu comecei a conhecer e a me apaixonar pela direção de arte. Então foi aí que começou, né? E é claro, né, que durante os nossos projetos a gente aplica aquilo que a gente realmente aprende em sala de aula, e principalmente de comunicação, né, de como que a gente quer passar as coisas, né, no meu caso de cores e afins. Então
tudo, no final das contas, vai contribuindo um pouquinho, né? Tanto das experiências dentro da sala de aula, quanto das experiências exteriores a isso. E para a parte de direção e direção de fotografia, né? Muito do que a gente aplicou veio de participar desses outros projetos, né? De TCCs e de interdisciplinares, mas também do que a gente aprende em sala de aula, né? De como utilizar a luz a seu favor e também os equipamentos que a gente está acostumado a usar sempre, né? Então, levar esses conhecimentos que a gente aprende em sala de aula são muito importantes, mas essa parte de aprender com os veteranos em outros projetos ajudou muito. E também foi uma oportunidade da gente explorar coisas que a gente não tinha aprendido, né? Então, colorização, né? Na pós, era uma coisa que a gente nunca tinha feito. E aí a Letícia se propôs a fazer essa finalização, né, do videoclipe. E era o momento que ela tinha essa liberdade, né, para criar, porque a faculdade falou, faça seu projeto, aqui você vai fazer tudo o que você quiser. E aí ela explorou essa oportunidade e hoje trabalha com isso, né? Trabalha com isso. Então, abre várias portas, abre né? várias portas e também é um momento de você ir sem medo. Sim. E fazer o que você nunca fez e quer fazer. E aí, para finalizar o nosso encontro, eu queria saber quais dicas e conselhos vocês dariam para as pessoas que sonham em produzir um videoclipe. Se joguem. Procura muita referência, bebam de diversas fontes. Se joguem mesmo. Acho que videoclipe é literalmente o gênero do audiovisual que você vai experimentar ao máximo. E ainda com música por cima, né, que te ajuda a trazer toda a abstração e a concepção. Se joguem. Videoclipe é tudo de bom. Sim, e assim, o óbvio, né, mas assistam muitos videoclipes, principalmente os brasileiros, que tem muita coisa boa. Podem sair do audiovisual, pode ir para as artes plásticas, pode ir para escutar só a música, né, e pensar naquilo, o design, todas as artes aí podem contribuir muito para você poder ter ideias para o seu videoclipe. É quase que sinestésico, assim, né? Você vê o som, você sente o gosto da música e coisas assim. Então, videoclipe é bem gostoso para quem realmente quer experimentar e sair um pouco fora da caixinha, né? Porque você realmente consegue, em pós-produção também, trazer várias coisas diferentes, que às vezes você vai fazer um curta ou um programa de TV, é mais na caixinha, né? Sim. E aqui consegue trazer todo um brilho diferente. Ai, que ótimo. Muito obrigado pelas respostas, meninas. Ana, Graciela, agradeço enormemente pela conversa. Foi incrível ter vocês aqui. Voltem sempre. Ai, muito obrigada. Foi demais, sério. De verdade, obrigada por receber a gente, por, né, trazer esse olhar pro audiovisual, né, universitário, que é muito bom, tem muita coisa boa saindo de lá e é sempre crescendo. A gente vai aprendendo um com o outro e, vixe, a gente voa. Muito obrigada também por lembrar a gente que a gente fez essa criação aí, que amamos muito, mas que depois de um tempo a gente acaba esquecendo e é uma experiência muito boa escutar também pessoas que assistiram e o que elas pensaram a partir disso, que curiosidades, né, foram despertadas a partir disso. Obrigada. Excelente, meninas. Valeu pela presença. E se vocês gostaram do videoclipe O Peso do Meu Coração, confiram agora essas indicações de videoclipes que a nossa equipe preparou carinhosamente para vocês.
A nossa primeira indicação é o videoclipe da música Dia Lindo, da banda paulista de rock indie Terno Rei. A faixa faz parte do álbum Violeta e conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Apesar de simples, o videoclipe consegue evidenciar a emoção dos personagens, ao trabalhar a iluminação e utilizar enquadramentos mais intimistas. Oh, não, que eu nem sei mais meu nome. A segunda indicação é o videoclipe da música Um Corpo no Mundo, da cantora baiana Lued Luna, que foi lançado em 2016 e possui mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. A canção fala sobre o preconceito, o racismo e a xenofobia sofridos por imigrantes africanos em São Paulo, apesar da diversidade étnica e cultural presente na cidade. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Pessoal, o Estúdio Unesp de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, adorei. Sigam as nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal do YouTube para ficar por dentro sobre essas e outras novidades da programação. Até mais!